Muito que médio, eu acho, senhoras e senhores. Eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos. E eu preciso até dar uma respirada para gravar este vídeo de hoje, porque o Santos acaba de empatar em Galo contra o Galo, 1-1. Um jogo em que pelo primeiro tempo a gente merecia vencer. Pelo segundo tempo a gente tem que dar glória a Deus que não saímos com uma derrota lá da Arena dos Caras. Santos 1, Galo 1. E já vamos começar com um fato: o Santos foi roubado na tarde deste domingo. É inacreditável que a arbitragem brasileira seja incapaz. No campo tem um semi-perdão, no VAR é imperdoável. Que eles sejam incapazes de observar que no lance que o Neymar chuta no primeiro tempo, chuta mal até, uma finalização bem ruim, ele sofreu um pênalti do Scarpa. O jogo não estava parado, o jogo estava valendo, a não ser que alguma câmera lateral que eu não tenha visto tenha mostrado impedimento, porque o impedimento anularia o pênalti, então não adiantaria chamar para o VAR, ou o VAR chamar, né? Sempre importante lembrar que o VAR chama o árbitro não pede para ir ao VAR, isso não existe na regra. O VAR tem que chamar o árbitro se eles acharem que houve algo diferente. E na minha opinião houve. O árbitro não deu o pênalti, o VAR teria que ter chamado o árbitro. Se eles não chamam, é que eles corroboram a marcação. Tirando se houve um impedimento, que eu particularmente não observei no lance do Neymar, o Scarpa acerta um carrinho por trás com o jogo rolando. O jogo não estava parado, o Santos foi prejudicado, o Santos foi roubado em Minas Gerais na tarde desse domingo. De novo, estou pontuando com cuidado aqui. Se não estava impedido, porque o impedimento anularia o pênalti, porque ele acontece antes, né? Faz parte da jogada, o Santos teve um pênalti claro. É um carrinho por trás. Ah, mas Noronha, você pode perguntar, ele chutou antes. Não importa, se a bola tá em campo, eu posso chutar, cabecear, imitar o Kerlon, fazer foquinha, toma uma bicuda por trás, é falta. Dentro da área, falta é pênalti. O Santos foi prejudicado dentro de Belo Horizonte na tarde deste domingo. É inacreditável que o VAR sequer tenha observado esse lance. Porque se ele observa a falta, ele chama o árbitro. Por mais que seja tentador culpar o árbitro, que deveria ter marcado no campo, porque é uma falta muito óbvia, você pode alegar, ele viu o chute, ele foi olhar o goleiro, não viu o carrinho. Os jogadores do Santos não pediram o pênalti. Tipo, nenhum jogador do Santos vai reclamar. Por quê? Por quê? É inacreditável que nenhum jogador tenha ido reclamar. Mas o VAR, os caras da cabine tinham que ter chamado. Falou, meio que teve um carrinho aí. Que acertou o jogador dentro da área. Isso é falta. Você pode até não dar observando, né? Se vai na tela, você pode achar que não foi. Mas tem que olhar. É absurdo que não tenha sido chamado. Absurdo. Então o Santos foi roubado. E aí a gente tem que pontuar que isso mudaria a história do jogo. Claro, talvez acontecesse a expulsão, talvez o Galo fizesse um gol mesmo assim, talvez o Santos tivesse que correr atrás, mas o fato é que em algum momento do jogo o Santos teria aberto 1-0 caso convertesse o pênalti. Teria essa oportunidade muito clara. Então o Santos foi prejudicado e isso mudou o decorrer do jogo. O Santos foi roubado contra o Atlético Mineiro na tarde desse domingo. Acho que isso precisa ficar muito claro, a não ser de novo que vocês me tragam uma imagem lateral que o Neymar estava impedido. Aí eu até descarto isso. Mas precisava pontuar. Outra coisa, eu fico muito feliz que eu tenha popularizado nos últimos 6 anos a seguinte frase. Eu vi muita gente, inclusive jornalistas, tweetando isso hoje, jornalistas que cobrem o Santos, né? O problema de ter jogador ruim no elenco é que uma hora ele entra. Não existe compor elenco. Compor elenco é burrada. O cara tava afastado, o cara não pode ser comprado. Acho que hoje anula essa oportunidade, essa chance de ser comprado de vez. Mas é inacreditável que você tenha um cartão amarelo. Eu nem lembro, pra você ver, eu tô gravando sem lembrar o primeiro cartão amarelo do Zé Ivaldo. Mas é inacreditável que você tenha um cartão amarelo e ache de bom tom, ache que vai passar batido com o árbitro a 5 metros de você, dar um mata-leão, uma gravata no Hulk. Que além de tudo é muito bom em fazer o chilique. Pô, é inacreditável a inocência, a ingenuidade e outras palavras mais fortes que o Zé Ivaldo mostrou nesse domingo, cara. Assim, eu pontuo aqui. Não dá pra elogiar por um jogo, porque eu acho que ele foi bem contra o Fluminense, descartando a incapacidade e as burrices de outros 200 jogos. Eu passei 2 semanas recebendo muita mensagem. Pô, mas o Zé Ivaldo não foi bem, não valeria a pena comprar. Não. Porque chega uma hora que ele comete esse tipo de lance. A expulsão foi justa, ele deu uma gravata. Você pode falar, mas o Bruno Agleu também amarelou tudo do Santos, não dava pros caras. Isso é uma outra discussão, a gente pode concordar nisso. O fato é que aquele lance é pra cartão. Você dá uma gravata no melhor jogador adversário. Claro, o árbitro não vai ver, não.
Não vai. Pô, assim, o Santos ter permitido o Vojvoda escalar o Zé Ivaldo, e aí vem uma crítica ao Vojvoda. Escalar o Zé Ivaldo é um erro. Não poderia ter jogado. Jogou, prejudicou o Santos, que poderia ter saído com uma vitória, e assim que ele sai, o Adonis Frias completamente frio, com perdão do trocadilho que daqui acontece, mal posicionado, sem entender o jogo, toma um gol exatamente. É simbólico, né? Como a causa e o efeito. Qual foi a causa do efeito? O gol. Foi a expulsão do Zé Ivaldo. A bola entra exatamente naquele espaço. Não dá pra discutir o quão culpado foi o Zé Ivaldo. 100%. 100%. É inacreditável que o Zé Ivaldo siga como jogador do Santos. O Santos ter escalado ele contra o Fluminense porque tá todo mundo lesionado, aposentado, sei lá o que mais, não tinha contratado ainda. Ok, você enfia lá o cara porque os meninos da base não estão prontos pra isso. Beleza. Acabou, amigo. Cumpriu o seu papel. Parabéns. Troféu de participação. Tchau. Some. Não pode mais jogar pelo Santos. É simples assim. Eu não suporto jogador ruim, porque uma hora ele vai entrar e vai fazer bobagem. Zé Ivaldo fez bobagem. Terceiro tópico dessa partida. O Neymar foi muito mal hoje, né? O Neymar jogou muito mal, mais lento do que o usual. Talvez seja a situação do gramado sintético, talvez. Mas o fato é que ele errou mais passes hoje, os passes muito mais profundos do que o usual. Às vezes você enxerga que ele dá um passe certo e os caras não conseguem entender. Hoje, várias bolas pro Guilherme, pro Escobar, principalmente ali na esquerda, foram muito mais fortes que o usual. Não foram culpa do Guilherme e do Escobar não alcançar, ou enfim, não conseguir produzir uma jogada importante. 2, tem um tipo de lance, teve um segundo tempo muito claro, que ele vai protegendo. Vamos pensar naquele lance que ele briga com o Lianco. Que ele vai protegendo até tomar a falta. Ele fez no campo de defesa um lance no segundo tempo que ele foi protegendo, tem um cara atrás pra dar um bico, ele perde a bola, o Galo tá dentro da área. Não dá pra fazer isso, tem que ser mais ligeiro pra tocar. 3, tá na hora de entender que não é mais veloz como era. Não é. Então, faz a bola correr, porque ele é mais capaz. Tem que passar mais rápido. E por fim, uma finalização muito ruim, que é essa do pênalti. Ok, sofreu pênalti. E a furada no lance do Lautaro, inacreditável, né? Se é o Guilherme, vamos falar, tinha muita gente xingando muito. O Neymar errou, não pode furar daquele jeito. Talvez o pior tempo do Neymar com a camisa do Santos, dentro dessa volta. É candidato, não vou me esforçar aqui para pensar muito nesse quesito, não acho importante, mas é de se pensar o quão mal ele foi. Porém, que bom que conseguiu ficar mais um tempo e aparentemente foi substituído e não reclamou nem nada. Ok, tem que sair, era a opção. O Santos precisava de jogadores marcadores naquele momento para não virar uma goleada do rival, e não, né? Inclusive 2 caras participaram do lance do gol, o elogio ao Tiquinho, que sofre o pênalti muito claro, bate com confiança, tinha batido uma falta muito bem antes. Lamento que no fim mais do jogo ele não tá conseguindo fazer uns 2, 3 pivôs ali que poderiam ajudar no contra-ataque, mas enfim, quem sou eu pra falar o cara que nos tirou de uma derrota hoje. E o Tassiano participou do lance também atrapalhando o... Foi o Lianco? Acho que foi o Lianco que fez o pênalti, não foi, qualquer um aí. Diógenes eterno, né? Vamos fazer uma pausa antes de falar do Diógenes, porque ele merece que a gente respire. Vamos falar da Golcase antes, porque capinhas do Peixão na promoção. Qual é a promoção? Cupom é 20 Santos, compre uma, leve 2. Pode ser do Neymar, se você não quiser do Neymar também, tá tudo bem. Pode ser essa, lembrando a camisa do Charlie Brown, um símbolo dourado com fundo preto, várias opções para você. Claro, usando o cupom 20 Santos lá na Golcase, que o QR Code tá na tela, o link na descrição, você compra uma e leva 2. Lembrando que você escolhe os 2 modelos, que nem precisa ser do Santos, pode ser da Taylor Swift, se você quiser presentear sua namorada, sei lá, pode ser. Mas com o cupom 20 Santos você pode comprar qualquer modelo, vale para todos lá na Golcase. Que maravilha! Diógenes eterno, ou Diógenes urgente, vamos ter que pensar aí. Diógenes jogou sua segunda partida oficial, não tô contando aquele amistoso contra o Coritiba, e mais uma vez não tomou gol. Porém, contra o Ituano foi mais um gracejo. O Ituano era muito ruim na Série B, né? Não tomou gol. Não, hoje ele foi decisivo. Pelo menos 3 defesaças, a mais bonita, a última, se não me engano, um chute diagonal pela esquerda, acho que do Júnior Santos. Velocidade de reação tremenda do Diógenes, um lance espetacular, uma defesa magistral. Que bom, né? Porque alguma coisa no roteiro 2023 não se repetiu hoje. Quando precisou escalar o goleiro reserva, quando ele precisou entrar no titular e era o nosso grande medo do Brasão saindo, o reserva não nos afundou. O reserva hoje nos honrou, nos garantiu pelo menos um ponto. Palmas ao Diógenes, bato palmas aqui, ó. Merecedor. Fiquei muito feliz pela atuação do Diógenes. Então, Diógenes urgente. E acho que vai ter que jogar a próxima partida, né, contra o São Paulo, porque não acho que o Brasão, até pontuando aqui, com aquele Calombo, meu amigo, acho que até seguro, por mais que
vá desinchar e vai ser tratado essa semana, acho que é mais seguro que ele fique mais um tempinho fora. Se o Diógenes jogar assim, meu amigo, tá tudo bem. Hoje foi espetacular, espetacular, sim. Olha, tô muito, muito feliz em ter visto o que o Diógenes fez hoje. Pois bem, uma questão tática, aí provavelmente vou trazer no vídeo, ou em um dos vídeos de amanhã, né? Tenho feito, claro, o das 6 da manhã, vou ver se consigo gravar hoje à noite ainda, se não, enfim, mais tarde, amanhã. O Santos forçou muita bola do Atlético Mineiro marcando pressão. O Santos forçou muito erro do Atlético Mineiro subindo essa pressão e forçando o Galo a errar passe. O Santos roubou várias bolas assim, eu consegui salvar o jogo aqui, vou trazer essas imagens. Fica o destaque a um time que finalmente marcou uma pressão. Se não roubando bola lá em cima, o lance da furada do Neymar, o Lautaro rouba, né? Tem um exemplo muito claro, mas forçando o Galo a lançar e a gente conseguindo tirar, impedir o Galo de ficar com a bola. Tudo no primeiro tempo, basicamente. Ou pelo menos até a expulsão. Até a expulsão, o Santos era melhor em campo. O Santos era melhor em campo. Então, para mim, o fator fundamental aqui, até mais do que a mudança até tática, o Santos não teve 3 atacantes de fato, hoje não teve ponta pela direita, até o Cabadia entrar no time titular, né? Não teve. Nem teve tanto o volante recuando entre os zagueiros para sair, apesar de ter acontecido algumas vezes. Para mim, a mudança principal hoje foi o Santos subindo para marcar pressão, inclusive com o Neymar, porque pontuando isso não porque ele foi bem hoje, não foi. Mas ele não abdicou de fazer essa marcação, isso é muito importante. O Lautaro ajudou bastante, o Guilherme, enfim, todo mundo marcou muito nessa pressão. Muito legal de ser visto. Acho que é isso. Vamos falar de jogador a jogador então, pra gente analisar com mais carinho. O Brasão tava bem, não tem culpa no gol. Não acho, inclusive, que o lance do gol tenha sido pela tontura ou, enfim, por ter sentido algo. Não acho. O Igor Vinícius não tava voando nem nada, mas, cara, eu quero muito elogiar aqui o último desarme que ele fez, eu acho que no Júnior Santos, bem no finalzinho do jogo, 59 e 60, né, o jogo foi até 61, em que ele tava no mano a mano, engole o Júnior Santos e sai com a bola e sofre a falta até. Desarme fundamental. Tá suspenso, inclusive, para a próxima partida. Surpreendente, né? A gente até comentou na live do trio de sexta-feira que pelo jeito ele seria titular e foi. Vai voltar o Mike no próximo jogo. Mas acho uma atuação bastante digna. O Escobar, defensivamente, foi um primor para mim. Vários lances em que ele foi muito bem. E, salvo engano, agora me fugiu, mas o lançamento do gol, do pênalti, foi dele, né? Se não me engano. Me pareceu bastante consciente de botar o Tassiano, no caso, ali na corrida. Gostei muito da atuação do Escobar. Achei o Luan na bola aérea hoje fundamental, principalmente no momento do 1 a menos, né? O Zé Ivaldo, desculpa, não consigo mais comentar. Acho que o Adonis erra no lance da entrada. Ali eu vou ter que observar depois do segundo tempo, né, a partir do momento que ele entra, mas também não quero culpá-lo, porque o Zé Ivaldo é o culpado, tá? Achei o Zé Rafael no segundo tempo melhor do que no primeiro, mais consciente, mais responsável por parar o time, ter a bola e armar. Achei mais consciente e se você parar pra pensar, quando rolam as 3 substituições, entram o Robinho, o Tassiano e o Tiquinho, o Santos fica com eles 3 mais o Cabageiro. E tava com a menos, você tinha 4 e só 5 jogadores mais defensivos. 2 zagueiros, os 2 laterais e o Zé Rafael. Ele foi o responsável por isso. Achei curiosa a situação do Schmidt, que jogou mais avançado em determinados momentos. Eu quero observar melhor. Não acho que tenha sido um desastre, não tô. Eu não entendi muito bem o posicionamento do Schmidt, quero observar depois. Do Neymar eu falei. O Guilherme, eu acho que o Guilherme ficou um pouco perdido, e não por culpa dele, porque como não tinha ninguém na direita, e ele era um ponta isolado, aliás, melhor dizendo, ele era o único ponta, muitas vezes a jogada era forçada por ali, até quando tinha espaço do outro lado, e várias vezes ele tentou se movimentar pro meio e não recebia. Tinha momentos em que ele estava livre mais pro meio e não recebia, mas aí também não é a dele. Não sei o quanto esse sistema deu certo pro Guilherme, é algo a se observar. Achei o Vitor Hugo discreto com a bola, aliás, nada produziu com a bola, e talvez taticamente tenha sido útil na marcação ali, o Santos que marcou num 4-4-2 hoje, até a expulsão, depois vira um 4-4-1, com o Tiquinho lá na frente, e antes era o Neymar com o Lautaro marcando nesse 2, né, no 4-4-2, então o Vitor Hugo aberto na direita, e assim, o Galo não criou enquanto o Santos estava com 11 jogadores, né, sejamos honestos. O último titular, o Lautaro, que achei melhor do que eu esperava, acho que não é solução de nada, poderia ter se consagrado com uma assistência, na finalização que teve o chute foi muito ruim, como a gente trouxe na análise aqui, né, o problema dele de chute é muito grande, vamos ver, talvez tenha servido pelo menos pro Tiquinho acordar pra vida, o que aparentemente funcionou no segundo tempo.
Mas do Vojvoda em si a gente fala mais no vídeo tático amanhã, tá? Acho que essa questão da pressão foi muito importante. Acho que as trocas no fim deram certo, apesar de talvez não serem as ideais. Cabadeiro mais Robinho Júnior é algo que eu vou precisar ver ali no VTzinho, na gravação, para entender o que ele quis fazer. Não era só o desespero, nós já tomamos um gol. Perder de mais, perder de menos, não era mesmo. Vamos tentar fazer alguma coisa e fez. Não vou reclamar. Santos que fez gol, né? Depois de 3 jogos sem fazer um gol sequer. Mas tá finalizando muito mal, muito mal. É um fator que tem que melhorar. Até porque se a gente continuar roubando bola na pressão, oportunidades vão surgir. Era pra ser melhor. No fim das contas era pra ser pior, né, Zaivaldo? Ficou no meio. Tchau.